Graças a paz, irmãos. Eu vou começar falando da minha experiência de hoje à tarde em casa. Que antes de eu sair para trabalhar, eu estava muito atordoada com os trabalhos de casa. Acordei cedo, estava cansada da oração. Aí eu falei: Senhor, hoje eu estou tão desesperada. Parece que não dá tempo de eu fazer nada, não consigo fazer nada. Parece que o dia está acabando assim tão rápido. Eu penso que passou 2 minutos, já passou 2 horas. E eu fui ler minha Bíblia para ver se eu me acalmava mais, que quando está assim eu fico muito ansiosa. E quando eu estava lendo a Bíblia, de repente eu paro e o Senhor ele começa a falar comigo. E quando eu fecho os meus olhos, o Senhor ele começa a me mostrar a cidade. E quando eu vi aqueles cavaleiros descendo do céu, e eram os cavaleiros do Apocalipse, e o Senhor ele começava a bradar do céu, e vinha uma luz, e ela mirava em mim, e eu pegava e eu não conseguia olhar para cima. E o Senhor dizia: isso aqui, eles já estão se preparando para vir. E ele falava que eles vão começar a passar em todos os lugares, e é para todos estarem preparados, porque o Senhor ele está a cada dia mais próximo, e que o Senhor ele não vai ter misericórdia de ninguém, só dos seus filhos que servem a Ele de verdade. E a minha experiência do meu arrebatamento de hoje foi que os anjos do Senhor apareceram para mim, eu fiz a pergunta, eles responderam que sim, e eles me levavam até o céu, e eu vi aqueles anjos no céu cheios da glória de Deus, e eu começava a olhar, eles mandavam glória, e eles começavam a adorar, e a adoração deles era muito impactante. E quando eu via, caía fogo do céu sobre a igreja do Senhor. E depois, quando eu vi, eu já estava aqui na igreja, quando eu vi aquele monte de anjo aqui no meio dos irmãos, e eu vi aquele homem de branco passeando aqui no meio. E quando eu olhava os anjos, eles estavam começando a guerrear com os demônios que estavam aqui dentro. E quando acabava essa guerra, eu via como se os anjos eles fossem passando com uma taça com óleo em cima dos irmãos. E eu via os irmãos tudo cheio da glória de Deus. E aquele homem de branco, ele ficava passeando aqui, ele ia tocando cada pessoa de uma maneira diferente. E eu entendia que ele era um tratado de Deus na vida de cada um. E quando eu olhava lá fora, eu via aquele homem de branco saindo, e era muito forte a luz dele. Quando eu olhava, tinha vários demônios lá fora, inclusive um dragão com 3 cabeças. E quando eu olhava, eu falava: meu Deus do céu, esse dragão de novo. E eu morria de medo daquele dragão, porque em todas as guerras eu sempre voltava ferido, e era até meio difícil lutar com ele. E eu falei: de novo esse dragão. Só que quando eu olhava, ele vinha mais forte do que todos os demônios que estavam com ele. E quando eu olhava, eu só via aquele homem de branco passando aquela espada no pescoço do dragão. E eu me lembro que das vezes em que eu fui para a guerra, que a gente usava a espada, parecia assim que não causava ferimento nenhum. E eu só via aquele demônio cair por terra e descer para o abismo. E eu via aqueles demônios todos fugindo, sem o Senhor nem sequer movimentar um dedo. E o anjo do Senhor, ele dizia: agora eu vou te levar no particular, porque eu preciso falar algo para você. E ele dizia para mim: agora você vai ficar atenta ao que o Senhor ele quer falar. E o anjo ele se calava, e o Senhor ele começava a falar comigo ao meu coração. E ele dizia que os dias maus estão por vir, e que o Senhor ele vai guardar os seus servos. E que ele disse que pode mamãe se esquecer do filho que ainda mama,
Mas ele, o Senhor, todavia, não vai se esquecer dos seus filhos, que ele está preparando um lugar para cada um dos irmãos. E quando eu olhava, o Senhor dizia: vem e vê o que eu preparei para os meus filhos. E quando eu olhava a casa dos irmãos, estava cada dia crescendo mais e estava muito lindo. E ele dizia que já estava preparado o lugar para os irmãos. E ele disse que ele ia começar a tratar coisas na vida das pessoas que elas jamais esperavam que o Senhor fosse tratar. E o Senhor disse que todo mal caiu por terra hoje. E que se o inimigo se levantar, vai ser para cair, porque a vitória são dos servos do Senhor. E ele dizia que por amor de nós, eles iam nos poupar das dores maiores que muitos irão sofrer durante esses tempos agora. E ele disse que vai entrar no ano de 2022 como um ano mais difícil de todos esses anos que a gente vem passando até agora. E ele disse que é para todos se prepararem, porque a vinda dele cada dia está mais próxima. E ele pede santidade, santidade, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Foi essa a minha experiência de hoje. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Está comigo aqui também a apóstola Ellen Janaína. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia, versículo, acho que é o 9, deixa eu ver aqui, amém, glória a Deus. Diz assim, versículo 10, 2 Timóteo 3,10 diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. E lá no versículo 13, o apóstolo Paulo também vai dizer assim, ó: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aleluia. Amém, amados irmãos. Nós sabemos, né, que muitos homens maus, muitas pessoas más já estão andando sobre a terra. Satanás já dominou a mente, já dominou o coração de muitas pessoas, e elas são implacáveis em difamar, elas são implacáveis em, até mesmo destruir, né, e até mesmo matar, né. Hoje as pessoas matam as pessoas, né, hoje em dia sem, né, com crueldade, com requintes de crueldade. E a Bíblia ela fala, né, o apóstolo Paulo falou, né, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, né, e que, né, os homens seriam arrogantes, amantes de si mesmos, sem afeição natural, etc. Então, irmãos, você viu essa experiência, né, da irmã Ana Cássia, o Senhor alertando que os dias maus estão por vir, né? Mas tem uma palavra que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Então nós, como servos do Senhor, né, nós vivemos em intensas batalhas, intensas guerras, né? Guerra contra o mundo, guerra contra o pecado, guerra contra, né, os principados, as potestades, sabe, irmãos? E a cada dia que passa, parece assim que essa guerra ela tem se estreitado cada vez mais demônios estão vindo do inferno, né? A tecnologia tem aumentado, tudo para derrubar o crente, tudo para que naquele grande dia, né, eu, você, venhamos a perder a nossa salvação. Mas nós temos que perseverar até o fim, não é isso, apóstolo? A Bíblia é muito clara que ele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, quanto vale a sua salvação, irmãos? O Senhor tem usado de misericórdia, tem alertado o povo, tem dito os acontecimentos futuros. E bem-aventurado aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem, serão guardados no dia mau, serão livrados, né? Então nós temos que estar seguros nas promessas, seguros no que a Bíblia diz, seguros no Senhor, andando na verdade, andando em retidão, andando em santificação, porque os dias são maus e o Senhor está voltando. Amém. Amém, queridos. Então é isso, né? Fortifica-te na verdade, né? Na palavra do Senhor, né? Na santificação, né? Prepara a tua mente, prepara o teu coração para os dias maus, para os dias difíceis. Mesmo que não venha, talvez, não sei, talvez através das orações, através do clamor, o Senhor mude, né, a história, mude a nossa história, mude, né, adie um pouco mais a sua volta, adie um pouco mais o apocalipse. Mesmo assim, esteja preparado para a volta do Senhor.
E principalmente esteja preparado para o dia da sua morte, porque pode ser a qualquer hora, né? Não sabemos também, assim como não sabemos quando virá o grande dia do Senhor, assim também ninguém sabe quando virá o dia da morte. Então esteja preparado para que quando você morrer, né? Assim como aquele ali, o Lázaro, o mendigo ali, foi levado ao céu pelos anjos, assim também o Senhor vem e te leva para o céu. Te prepara, igreja, te prepara você evangelista, você pastor, você bispo, você que prega a palavra, você missionário, obreira, sabe? Te prepara para ganhar o máximo de vidas, vai ganhando vidas, vai evangelizando, vai ensinando, vai fazendo a obra do Senhor, porque os dias são maus, estão ficando cada vez maus e vamos remir o tempo. O que é remir o tempo? É fazer o máximo possível, aproveitar o máximo de tempo para fazer a vontade do Senhor enquanto é tempo, né? E encerra com aquela palavra que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, apóstola? Amém, apóstolo, é isso. Vamos orar? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, Sim, apresenta, Pai Pai, este homem, esta mulher, meu Pai, essa criança, esse adolescente, Pai, que chegou até aqui, Pai, no momento da oração. Eu peço a Tua graça, eu peço, Senhor, que de alguma forma, Senhor, o Senhor continue nos dando chance, o Senhor continue, meu Pai querido, Pai amado, nos direcionando, continua, Pai, nos mostrando o caminho, continua, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, nos capacitando, Senhor, meu Pai, que possamos ser como aquelas virgens, Senhor, prudentes, meu Pai, que sempre estão com azeite, Senhor, na lâmpada ali, Pai, esperando o noivo, preparadas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, fala ao nosso coração, ministra, Pai, ao nosso espírito, ao nosso coração, Pai, para que a gente possa te agradar, para que a gente seja obediente à Tua palavra, para que a gente continue no caminho, na porta estreita, Senhor, fazendo a Tua vontade, meu Deus. Pai, nos livra de toda seta maligna, nos livra, Pai, de todo dardo inflamado do maligno, Senhor. Pai, querido, amado, e nos conduz, Senhor, até o trono da Tua graça, Pai. Então abençoa cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. E muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.